Agora, o Partido Liberal, dentro do Senado, enviou um requerimento para convocar o Haddad. Eles querem convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas para quê? Para que ele preste esclarecimentos sobre o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O movimento é parecido com o que aconteceu na Câmara, que também recebeu um requerimento para que o ministro preste esclarecimentos. A data já está marcada, no dia 11 de junho. Além do aumento do IOF, o Haddad deve discutir o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o crédito consignado, já estão 90 bi, hein, para o trabalhador CLT. Em nota, o líder da oposição na Câmara, o deputado federal Zucco, considerou o anúncio do governo um completo desrespeito ao Congresso Nacional e à sociedade. E disse ser inaceitável que no momento em que o parlamento se dedica à reforma tributária, o governo edite um aumento de tributo na canetada. Em meio à polêmica do aumento do IOF, o presidente da Câmara, que é o dos deputados, que é o Hugo Mota, ele afirmou o seguinte, olha aí, em uma publicação nas redes sociais, ele disse que o executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. Mota ainda afirmou que, abre aspas, o Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Meu querido Diego Tavares, o Haddad bateu todos os recordes na eficiência no aumento da arrecadação. Nunca se arrecadou tanto. Só que tem uma coisa que eu queria que você explicasse. Ele faz o aumento do IOF sem consultar o presidente do Banco Central. E aí é obrigado a recuar. Ele fala que vai isentar de salário, até 5 salários mínimos e não acontece nada. Esse governo está parecendo aquelas birutas de aeroporto, ninguém mais se entende nesse governo. E aí, vamos continuar gastando e arrecadando ou só gastando? Capês, nossa atual gestão do governo federal é desastrosa em relação à economia. Essa falta de articulação que nós estamos repercutindo aqui agora é prova disso. Cogita-se aumentar um imposto, promover um aumento de imposto, que, na minha opinião, sinceramente, me parece uma cortina de fumaça para a notícia que acompanhou esse aumento de imposto, que foi o contingenciamento, salvo engano, de 32 bilhões de reais do orçamento. Parece que esse IOF era uma jabuticaba que estava ali justamente para chamar bastante atenção. Agora o governo volta atrás e fica tudo certo, ninguém mais fala que nós estamos tendo um corte de 32 bilhões no orçamento que vai atingir a saúde, vai atingir a educação, a segurança pública e tantos outros temas sensíveis. Agora, mostra também a falta de articulação do governo. De fato, como que se constrói um aumento de alíquota tributária num país que tem as contas assoberbadas como o Brasil, no qual a sociedade está passando dificuldade para consumir itens mais básicos, gêneros alimentícios os mais básicos, enfim, demanda que isso seja conversado de fato com o parlamento. Eu só tenho poucas esperanças, Capês, a respeito dessa convocação do ministro para prestar esclarecimento no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Enfim, nós já acompanhamos esse tipo de expediente ao longo dos últimos anos, por diversas vezes, com ministros de diversas pastas, e me parece só que isso serve para que os parlamentares façam ali o seu recorte, divulguem na rede social, naquilo que o Gui chamou aqui na primeira pauta muito bem de espetacularização da política. Então, acho que esse expediente tem que... Gui? O Guilherme Mendes, o nosso amigo aqui, que hoje perdeu uma aposta para o Felipe Monteiro a respeito da convocação do Neymar. Mas eu acho que, enfim, não trará resultados, essa oitiva do ministro Haddad no Congresso Nacional, e certamente essa questão do IOF, na minha opinião, serviu como uma boa cortina de fumaça para o corte que nós vamos ter no orçamento de pastas essenciais. Meu querido Ricardo Rous, o Fernando Haddad está numa enrascada, vamos usar uma expressão, está numa sinuca de bico. Ele não tem autoridade para falar para o presidente da República, para de gastar. Presidente, para de desperdiçar dinheiro, para de jogar dinheiro fora, para de tantas promessas que não vão dar em nada. Nós estamos com déficit fiscal, estamos pagando R$1 trilhão de juros por ano. Ele não consegue fazer isso. Aí ele tenta aumentar os tributos. Ele pega e aumenta a alíquota do Imposto de Operações Financeiras sobre aplicação em fundos no exterior. Aí o pessoal fala para ele, vem cá, filhinho, se você fizer isso, ninguém mais vai botar dinheiro de fora no Brasil, como ficar com medo depois de sair. Você vai começar a controlar a saída de capital.
Se você controla a saída, não tem entrada. Ricardo Rous, como é que se sai de uma situação dessas? Capês, mas o Haddad já disse que não era bom em economia. Tem vídeo dele na internet dizendo isso. Ele está demonstrando isso. Fez um anúncio e antes da meia-noite do mesmo dia ele voltou atrás no anúncio, que foi exatamente esse aumento do IOF para investimento de fundos no exterior. Enfim, isso demonstra que o governo está batendo cabeça. Em vez de fazer o simples, o arroz com feijão, que todo economista, ou a maioria dos economistas, vem tentando mostrar ao governo, que é corte de gastos, o governo insiste em aumentar impostos e nós, brasileiros, não aguentamos mais aumento de imposto. Não tem mais espaço. Já está inchado. Vê essas frases postadas na internet pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, mas eu também concordo com o Diego aqui, não vejo muito resultado nessa história, não. O depoimento do Haddad foi marcado para falar da isenção do imposto de renda até R$5.000, vai se incluir essa lógica agora na fala do ministro, mas eu não vejo muito sucesso, não. Nós já temos e vamos continuar com esse aumento de imposto no Brasil. Bom, meu querido Felipe Monteiro, você, além de advogado, é também economista. Explica pra gente que esse aumento de tributos, aumento sobre o IOF, não prejudica a produção industrial, a geração de emprego, o crescimento econômico? Como um governo pode continuar se mantendo só arrecadando, como se o dinheiro desse em grama? Ô Capês, você sabe a minha opinião sobre os gastos do governo. Minha opinião, o problema não é o governo gastar, até porque todos os países desenvolvidos do mundo têm uma alta proporção da dívida comparada com o PIB. Não é? E se o Brasil quiser crescer, o Brasil tem que realmente investir, ter investimento público. O que sou contra é gastar dinheiro com coisas, por exemplo, que não vão render frutos lá na frente. Né? Gastar dinheiro de forma desarrazoada, da forma sem planejamento algum. Agora, investir em educação, investir em saúde, de modo que a nossa educação e saúde fica melhor, investir na produção industrial, né, do produtivismo includente, de modo que a nossa população consiga se enriquecer e se engrandecer, não é? Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. E é bom colocar duas coisas também. Você colocou na pergunta para o Diego lá, por que o governo não falou nada com o Banco Central? O governo tem que falar nada com o Banco Central. Engraçado que vocês batem no peito e falam que uma das coisas boas que Bolsonaro fez foi votar a tal independência do Banco Central. Mas agora você quer que o governo toda hora vá lá bater na porta do Banco Central para discutir a questão de imposto, que é um imposto regulatório, é bom falar isso, né? O imposto que manda e quem decide é o governo federal. Então, ainda bem que o governo não falou nada com o Banco Central. Diego, você está fazendo assim com a mão assim, né? Ainda bem que não falou nada com o Banco Central. E outra, eu até entendo, na minha opinião, que daria para o governo usar o IOF de modo a equilibrar a economia, ao invés de usar o aumento da taxa de juros que o Banco Central coloca de forma criminosa 14,75%. Porque o IOF pode ser utilizado de uma forma para fazer com que as pessoas contraem menos empréstimo, não é? Assim como a taxa de juros do Banco Central. Então, talvez, com isso, o Banco Central consiga reduzir a taxa de juros e o governo usa o IOF para fazer com que as pessoas invistam menos na economia. Claro que sou contra essa política, é bom dizer isso, né? Até porque, de modo de ver, não há uma crise e um problema de demanda reprimida no Brasil. Se você reduzir a taxa de juros, as pessoas não vão comprar mais, não vão contrair mais empréstimos de forma automática. Muito pelo contrário, no Brasil não há demanda reprimida no médio e longo prazo. E o governo deveria, na minha opinião, olhar para o lado da oferta, de modo a equilibrar a questão do consumo. Terminando a questão, Capês, não vou falar que sou contra ou a favor do aumento do IOF, mas sou a favor da uniformização da questão do sistema do IOF. Não tem nenhum sentido, né, um playboyzinho ter um cartão de débito que ele consegue pagar menos IOF do que uma pessoa normal. Não tem nenhum sentido a pessoa que compra dinheiro para levar para o exterior, para viajar para a Disney ou para viajar para Nova York e comer em restaurante caríssimo, pagar menos IOF do que aquela pessoa que usa o cartão de crédito. Então, uniformizar, para mim, é algo que tem que ser aplaudido. Claro, se é muito 3,5%, é bom cair para 2%, essa é outra discussão. Agora, o Felipe Monteiro, só uma pergunta aqui para o nosso... O déficit primário é a diferença entre o quanto você gastou e o quanto você arrecadou, descontado o pagamento dos juros da dívida, não é isso? Quer dizer, tirando os que você tem que pagar nos juros da dívida, déficit primário é o que você gastou a mais do que você arrecadou, sem contar os juros que você tem que pagar, não é isso? Muito bem. Então, Guilherme Mendes, dada esta aula pelo nosso querido Felipe Monteiro,
Sabe qual foi o déficit primário? Sem contar juros, hein? Acumulado de janeiro de 2023 até março de 2025, 103 bilhões e 800 milhões de reais. Sem contar os juros da dívida que vai para 1 trilhão de reais por ano. Estamos indo bem? Capês, do ponto de vista do equilíbrio, sem dúvida que não estamos. E aí, sem dúvida, a mensagem do presidente Mota é preocupante, não é? Ele já dá uma sinalização de que aquela boa vontade do Congresso em aprovar lá atrás a reforma tributária e apoiar o governo nas suas medidas de distribuição de renda, como, por exemplo, aquela da isenção do imposto de renda, talvez não seja um apoio tão incondicional como houve num outro momento. Agora, é importante se destacar e a gente debater um pouco sobre essa questão das operações financeiras e a sua real tributação. No Brasil, para que a gente fugisse da sonegação e, sobretudo, taxasse de acordo com a movimentação financeira, o que faz muito mais sentido do que você taxar sobre a renda, porque grande parte da renda está na informalidade, talvez o resgate da CPMF, como o ex-ministro Paulo Guedes colocou e como foi implementado no governo Fernando Henrique por um propósito específico, que era o financiamento da saúde, fosse algo que, de uma forma madura, deveria ser debatido com a sociedade brasileira. Onde tem mais espaço para a gente arrecadar? Não, você pode substituir, né? Aonde você pode arrecadar mais? O setor produtivo já está exausto. Dá para arrecadar mais reduzindo imposto. Dá para arrecadar mais, aí sim. Reduzir imposto. Muito espaço para reduzir. Não é a proposta. Você não tem, aí eu você concordo com você. Aí eu concordo com você. Um de cada vez. Aí eu concordo com o MP. Não tem, uma das melhores formas de um país como o Brasil, o que o país pode fazer para aumentar a sua arrecadação é justamente o caminho inverso. É reduzir imposto para fomentar a atividade produtiva. Para criar um melhor cenário. O que o Felipe Monteiro falou é o seguinte: tem que arrecadar mais, mas tem que diminuir os impostos, porque do jeito que está, ninguém aguenta mais pagar. Agora, dá para arrecadar, mas agora, Filipinho, tem que gastar menos também, né? Gastar mais. Sempre Infelizmente, gastamos todo o nosso tempo. Encerrou o programa, então eu agradeço a audiência, agradeço a todos. E agora a gente fica com o 3 em 1, porque o Evandro Cini já está esperando. Bom programa, Cini. Valeu, Capês. Um abraço a todos aí do Linha de Frente. Fala pro PP que chega. Se ele quiser, ele pode participar aqui no 3 em 1 e debater com os nossos amigos aqui. É só mudar para a vizinhança. Um abraço a todos.